Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Pelos indicativos do mercado, o Sport pode estar à procura, visando o Campeonato Brasileiro, de um lateral esquerdo. O Sport que hoje tem a opção do Sander. Júnior Tavares, ao que parece, vai jogar com Humberto Loser mais avançado, jogando aí como um segundo volante, pelo menos a princípio, enquanto o Sport não contrata um jogador para a função. Mas mesmo com essa contratação, a gente percebe que o jogador vai jogar nesse setor agora de campo. Então, com isso, o Sport tem que ir ao mercado em busca de um lateral esquerdo. Houve um rumor recente em cima do Henrique, lateral esquerdo do Vasco da Gama, 27 anos de idade. E eu acabei consultando o agente do jogador, Carlos Leite, agora pela manhã, inclusive. E ele me confirmou que não vai falar sobre o assunto, ele não destaca aí sobre negociações que estão em andamento com um jogador que é seu, ele acaba não relatando. Mas eu tô aqui não apenas para trazer dados do Henrique. São 192 jogos com a camisa do Vasco, um gol marcado, foi formado na equipe Cruz Maltina, nunca conseguiu se firmar entre os jogadores da equipe carioca, mas será que é válida mesmo a investida do Sport, ou até mesmo a própria procura, já que não houve uma investida de fato no mercado por esse jogador? Porque se o Vasco disputa uma Série B de Campeonato Brasileiro, Henrique vai ser dispensado no próximo dia 2 de agosto, ou até mesmo antes, caso uma rescisão contratual de clubes que estão interessados no seu futebol. Se ele não serve para o Vasco, que vai disputar a segundona, por que ele serviria para o Sport, que vai disputar a elite do futebol brasileiro? Esse é o grande questionamento. O Sport tem que ir atrás do mercado de um jogador que, de fato, esteja atuando numa primeira divisão, ou até mesmo numa segunda divisão, mas que mantenha a regularidade em sua carreira. De um atleta que venha para disputar a vaga com o Sander, e não que venha para compor o elenco. Isso aí a gente observa que o Sport tem feito isso no mercado, tem seguido essa vertente de jogadores que chegam com esse status de titular. Foi assim com Everaldo, com Trellis, com Neilton, com Toró, com vários outros nomes, Sabino. Embora alguns ainda não tenham se encaixado e não tenham desempenhado o futebol esperado pelo torcedor, mas são jogadores que, de fato, são atletas que vêm para buscar esses 11 iniciais dentro da Série A. E eu não vejo isso no Henrique. Além do Sport, vale salientar que Cuiabá, Chapecoense e o Orlando City foram outras equipes que estão aí no radar desse jogador, observando aí essa movimentação. O Vasco já confirmou que não vai renovar o contrato desse atleta, se encerrando em agosto. E o Vasco agradece os serviços prestados e ele segue para uma outra equipe. Ou seja, ao meu ver, para o Sport é um investimento errôneo. Não adianta. Por mais que o Sport tenha necessidade no lado esquerdo, mas Henrique, pelo menos essa é a opinião aqui do nosso canal, e acredito que deve ser também a opinião de todos os outros torcedores que vão acompanhar esse conteúdo, de ver Henrique não como uma solução, mas como uma aposta. E Série A não é lugar para aposta. O torcedor já sabe muito bem disso. Nos últimos anos o Sport vem sofrendo com brigas ininterruptas contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora é hora de apostar, quem sabe, num cara que tem um pouco mais de experiência, ou até mesmo um garoto que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro e está querendo uma oportunidade. Mas um cara que já vinha há um bom tempo no Vasco da Gama, nunca saiu do Vasco, vem para uma experiência numa possível região nordeste do país, tentando se firmar. Aí vem a questão da adaptação. Por mais que seja viável um negócio, até mesmo porque ele está em fim de vínculo, mas é um jogador que a gente coloca como uma negociação furada. É um tiro no escuro, digamos, a possível contratação de um atleta como esse. Espero que o Sport não tenha passado apenas de uma procura por esse jogador e que, de fato, o Sport vá ao mercado em busca de um lateral esquerdo para buscar vaga nessa equipe titular, embora Sander venha fazendo um bom início de temporada. E tem várias outras possibilidades, O Sport pode contratar um segundo volante, ou até mesmo 2 jogadores para ser um segundo volante, e ter o Júnior Tavares e não contratar mais. Vale destacar que Ainer tanto atua pela direita como também atua pela esquerda. Júnior Tavares é lateral esquerdo, então não sei se Henrique se encaixaria nesse perfil com o qual o Sport está buscando para a disputa da primeira divisão nas mãos do técnico Humberto Loser.
E agora eu quero a opinião do torcedor. Você concorda? Discorda com o canal? O que é que vocês acham a respeito do nome de Henrique? É um jogador cria do Vasco? Seria uma aposta na minha visão, mas agora eu quero ouvir o torcedor aqui no nosso canal, na nossa plataforma. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. Compartilha bastante, vai, esse conteúdo nas suas redes sociais.